tem vida aí? Você tem Jesus com você? Fique de pé no seu lugar, dê um abraço aí no seu irmão e fala assim: não procure entre os mortos aquele que vive, não procura entre os mortos. Vamos lá, gente, cadê a alegria? Não, quero que você dê um abraço, é difícil sair do seu lugar. Você está chorando, Nicolas? Não fica de pé aí, seja bem-vindo. Seu pastor sabe que você está aqui? Sabe? Vou ligar para ele para confirmar depois. Seja bem-vindo. Seu marido, cadê o Fernando? O Fernando está aí. Só olhei a Gia ali. Você está bem? Não procura entre os mortos aquele que vive. Ainda de pé, ainda de pé, eu só quero aqui falar com vocês, dar um aviso antes de eu cantar uma música. Olha, eu cantar uma música. Não na próxima, na outra semana, nós vamos ter o nosso Congresso da Visão Celular no Modelo dos 12. Então, você que é líder de célula, deixa a Tamara entrar, que essa mensagem é para ela, esse comunicado é para ela. Você que é líder, o Gomes também, você que é líder de célula, você que está numa célula, você que está liderando uma célula, assim, homem de Deus, tem a mensagem, você é convocado. Sabe o que significa isso? É que você tem duas opções de resposta, ou sim, ou se sim. Ai, pastor, mas está tão difícil. Para mim também está difícil. Então, ai, pastor, mas assim, eu não tenho tantas condições. Eu também não tenho. Então, eu vou ajuntar com você, você que não tem condições, vem, senta comigo, vamos criar uma estratégia. Vamos assim roubar um banco. Roubar um banco não, a gente não pode fazer isso que a gente é. Vamos vender aí um doce, salgado, vou fazer uma paçoquinha, e aí eu ajudo você e você me ajuda. Então, eu ajudo você adoçando a sua vida e você me ajuda pagando aí na paçoca milão. Acho que milão dá, né? Então, nós temos desafios, gente. Somos desafiados. Vocês aguentam aí ficar um pouquinho de pé? Nós somos desafiados. O líder, ele não cresce na sua zona de conforto. Todas as vezes que Jesus quer dar crescimento para você, ele vai levar você a um desafio para você crescer. Então, essa fé que nós carregamos, não é somente para o dia bom, mas é de se aplicar, dizendo: Senhor, eu creio, porque a fé é a convicção, então eu creio. Como essa menina, quem é essa menina? Quem é o pai dessa criança? Então, como ela disse, o Senhor é o provedor. Então, eu já fui desafiado, eu experimentei, e aí, estou vivo, olha eu aqui. Vocês viram que bênção? Eu fui para o Brasil somente para passar por Legendários. Eu não fui visitar a minha família, mas foi uma consequência de ir para o Brasil passar no Legendários. Eu estou pagando ainda, eu acho que eu paguei a terceira parcela aí, assim, se Jesus voltar antes, glória a Deus, não vou precisar pagar todas, mas se ele não voltar, eu vou pagar assim a um longo, assim, mas bem longo, mas assim, longo mesmo, assim, parcelado, porque eu fui desafiado, eu não tinha condições de ir. Café no Bule, igual a Tati, igual a Leia, igual a esses homens cheios de dinheiro, né? Aleluia! Esses homens abençoados, igual a irmã que está toda de vermelho ali, ó. Não trabalha e vive assim esbanjando, a riqueza, próspero. Então pede o segredo para ela. Então você é convocado líder de célula. Ai, pastor, então se você estava pensando em não vir, pronto, já mandei as vozes do diabo, já expulsei as vozes do diabo que estava aí atormentando você, mas eu faço questão, assim, não negocie a sua presença, de estar recebendo ali renovo,
nós que fazemos parte daquilo ali, do ganhar, do consolidar, e do discipular e do enviar. Quem aqui nunca viu o apóstolo René ministrando, pregando pessoalmente? Levante a mão. Ei, pensa num leão, pensa num homem assim, ele é muito engraçado e profundo na palavra, as revelações, gente, eu amo ouvi-lo. Meu pastor se parece com ele, ministrando, e aí eu estou aqui caminhando, engateando, né, na mamadeira, querendo ser como eles. Estou tentando, né, gente? Mas assim, Deus vai dando crescimento, e eles são pessoas que me inspiram. Vamos começar na sexta, sábado e no domingo. Domingo será o fruto fiel. Fruto fiel. Então, a maior alegria do pastor é quando ele vê as ovelhas lá, e nós aqui, a cor ela vai nos identificar, ela não nos divide, ela só nos identifica, e nós somos do verde, da natureza. Eu não sei quem escolheu essa cor, foi aí a reunião dos líderes, né, decidiram verde, e eu gosto da cor verde. Então, como que a gente vai vir no domingo? De verde, camiseta verde, calça verde, meia verde, tênis verde. Você que tem os olhos verdes, está vendo? Você é de Hamamatsu. Eu vou colocar lentes verdes, vou pintar meu cabelo. Um dia eu pintei a barba assim, gente, fiquei muito estranho. A Tati um dia veio com uma peruca verde, ficou muito show, muito top, bexiga verde. E nós vamos celebrar a Jesus, os frutos. Então, você é um fruto da colheita, daquilo que o Senhor plantou lá na cruz do Calvário. E nós vamos celebrar com uma grande festa, gritando, pulando, celebrando com júbilo, com alegria e dança, comendo também, que vai ter aí uns negócios bons. Então, eu quero ver você de verde. Nós temos uma camiseta, escrita assim, Sola Church verde, eu sou e faço discípulo. Então, você que não tem e você quer essa camiseta, se eu não me engano é o quê? 1.000 ienes? Vai devolver os meus outros 1.000 que eu paguei? Isso, não dá mais tempo de fazer o pedido? Ó, hoje, para quem faz o pedido? Ah lá, manda para a pastora uma mensagem, 1.000 ienes a camiseta, tá bom? E aí você faz, pastor, eu não quero e tal, vem de verde, vem lá com a camiseta verde, com um detalhe verde, assim, bexiga verde, pinta de verde, e vamos fazer uma festa bem linda para Jesus. Amém? Nós estamos na semana da Páscoa, finalizando. E esse ano eu ministrei domingo passado, uma semana, e vou concluir. Queridos, e eu fui meditar, eu fui ouvir, fui pesquisar, e eu achei umas coisas muito interessantes. E eu vou te mostrar uma ceia e textos que eu não sei se você, talvez você já conheça. E se você sabe, glória a Deus. Mas eu falei, nossa, eu nunca tinha visto isso. Eu nunca percebi que isso aconteceu na ceia. Esses versículos decorados que a gente tem, um desses está lá na Santa Ceia, no dia que Jesus desejou comer a Páscoa com os seus discípulos, e eu achei assim sensacional algumas coisas que eu vi. Eu até coloquei aqui 5 taças, que eu vi que é de uma celebração dos judeus. Nós não somos judeus, mas a mensagem e aquilo que eles ensinam é muito top, é muito legal, e eu quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem falando sobre o pão da aflição. Pegue a sua Bíblia, abre ela no livro de Deuteronômio, capítulo 16, do versículo do 1 ao 3, e depois que a gente lê, nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Deuteronômio, capítulo 16, versículo do 1 ao 3. Todo mundo abriu? Amém.
Você pode celebrar a palavra? Guarde o mês de Abibe, ou seja, o primeiro mês. No ano judaico, ele é entre março, final de março, começo de abril, o nosso primeiro mês. Nós celebramos janeiro, né? Nós começamos com janeiro. Mas, para os hebreus, povo judeu, guarde o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus. Porque no mês de Abibe, o Senhor, teu Deus, te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor, teu Deus, do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado, 7 dias, nela comerás pães asmo, pão de aflição, porquanto apressadamente saístes da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saístes da terra do Egito. Você pode dizer amém? Amém. Coloca a sua Bíblia em cima da sua cadeira, levante as suas mãos, vamos cantar e celebrar o nosso Cordeiro que foi morto, mas agora ele vive e vive para todo sempre. Porque ele vive, vamos cantar e adorar aquele que é digno. Posso crer no amanhã. Bem forte, bem alto. Porque ele vive. O Senhor vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está guardada nas mãos, nos braços, está nas mãos do meu Jesus que vive. Você crê que ele está vivo? Deus enviou o seu Filho amado. Seu Filho amado. Para qual motivo? Para morrer no nosso lugar, em meu lugar, na cruz sofreu por meus pecados, mas agora ele ressuscitou e vivo com o Pai está. Vamos cantar em uma só voz, porque ele vive. Porque ele vive. Eu posso crer. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, Mas eu bem sei. mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos está nas do mãos meu do Jesus, meu que vivo Jesus está. que vive está. Aleluia! Você pode dar um forte aplauso a Jesus. Obrigado, Jesus. Nós cremos que o Senhor nos resgatou. Nós cremos que a nossa vida está nas tuas mãos. E se está nas tuas mãos, Jesus,
O diabo não pode tocar, o diabo não pode influenciar, o diabo não pode nos matar. A morte foi tragada pela vida. Aonde está a morte, a sua vitória? Porque a morte foi vencida pelo nosso Jesus, e agora somos dele mais do que vencedores. Se você é essa pessoa, você pode celebrar então o nosso Jesus, dando gritos de júbilo. Aleluia, aleluia, graças a Deus. Bendito seja o teu nome, o nosso Rei vive, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Aleluias, aleluias, aleluias. Pode se assentar. Aquele que serve um copo de água fria, grande será o seu galardão. Deus abençoe. Vou até tomar. Gosto de água. Eu estava meditando, preparando a mensagem, e eu fui nos evangelhos ler a passagem que Jesus desejou comer a Páscoa com os seus discípulos. E eu lendo lá Mateus, passa rapidamente, Lucas, Marcos, né? Mateus, Marcos, tem ali algumas falas, né, como os discípulos, aquela briga, lembra daquela briga que eles estavam discutindo, os discípulos, quem é o? Né, imagine lá um dizendo, não, eu sou maior porque eu sou Pedro, não, cara, eu sou maior, eu sou João, estou sentado do lado, está vendo? É ordem de assentamento aqui, e aquela discussão. Aí tem também no livro, todos os evangelhos relatam, no livro de Marcos, no livro de Lucas também, no livro de Marcos e no livro de João. Eu fiquei impressionado com aquilo que eu vi. Eu já tinha lido muitas vezes esses textos, várias vezes ouvido esses textos, mas agora foi ampliado essa ceia. Eu estava também procurando sobre a cultura judaica e como eles celebram a ceia do Senhor, a Páscoa judaica. E ali, dentro da cerimônia, eles colocam 4 taças de vinho. E eu vou falar dessas 4 taças de vinho. Como não somos judeus, mas amo a cultura judaica e principalmente oramos pela paz de Israel, Deus vai levar você lá àquela terra e você vai se deliciar. Eu coloquei porque eu achei outra taça. Essa taça foi eu que coloquei, que eu quero falar das 5 promessas lá no livro de Êxodo, Deuteronômio. Está lá, daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês sobre a promessa que Deus fez e que se cumpre na Páscoa. Eu achei muito interessante, que eu até anotei, Manistaná. Estou até falando hebraico. Vira aí para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela, Manistamá. Não com esse sotaque, é assim, Manistaná. Eu achei muito legal, porque na ceia é a família que se reúne na mesa. E aí as crianças fazem essa pergunta para os mais velhos, ou para o ancião, ou por aquele que está ali na cabeceira, na ponta da mesa, que ele é o que faz as orações, ele que faz ali, né, que conta a história. E em um momento que eles estão sentados na mesa, as crianças fazem essa pergunta. E eu achei muito legal.
que eles perguntam assim, o significado, é uma pergunta, as crianças dizem assim, por que esse dia é tão especial? Por que que esse dia, ele é diferente dos outros dias? E aí o homem, né, o sacerdote, o líder, o patriarca, ele levanta e ele vai contar a história da Páscoa, como Deus tirou eles do Egito. E aí é uma cerimônia muito linda, que eu tive a ideia da gente fazer no ano que vem. Quando? Na sexta-feira, em vez da gente fazer célula, a gente se ajuntar em família e comermos, fazermos uma ceia. Eu particularmente não gosto de cordeiro, mas a gente pode fazer uma costela assada e contar a história, chamar, olha, vamos comer, e de uma forma estratégica, evangelística, para ensinar. Pergunte, vamos jantar lá em casa? Quem vai recusar uma janta que a Léa vai fazer? Quem vai recusar? Deixa eu ver mais quem aqui cozinha bem. Eu acho que a Harumi cozinha muito bem, né? Eu acho que a Cláudia, né? Aprovado, olha lá. Então, eu sei que o Mike cozinha muito bem. O Tuan, os homens, né? Os homens assim Então, e da gente fazer e ceiar e comermos sentado na mesa e abrirmos a Bíblia e contar a história do nosso Cordeiro Pascal, daquilo que Jesus fez. Mateus, eu vou ler com vocês um início, ou não, João capítulo 13, versículo do 1 ao 4. João capítulo 13, do 1 ao 4. Ora, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus e que estavam no mundo e amou-os até o fim, estava sendo servido o jantar de Páscoa. Olha para você ver, na Páscoa tem janta. Olha que legal. Na Páscoa tem janta. E o diabo, que não estava na janta, mas já havia induzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus. Versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e voltava para Deus. Não, até aqui, vou ler o 4. E levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura, que ele vai fazer o que ali? Lavar os pés. Queridos, Luan, vai ali, por favor. Queridos, a celebração da Páscoa, nesse dia que Jesus senta à mesa para jantar, para comer, ela é muito mais ampla, ela é muito maior daquilo que eu e você podemos pensar. Eu descobri, lendo a partir de João capítulo 13, como foi aquela ceia. Por isso que Jesus disse assim, olha, eu desejo ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, celebrar, porque esse dia foi o último dia antes da sua morte. Foi a última noite. Então, desse momento de comer, até Jesus pegar os seus discípulos e ir para o Monte das Oliveiras, até o Getsemane, o que aconteceu? O que Jesus falou? O que Jesus ensinou sentado à mesa, levantou e ensinou a ele? Quer ver uma coisa? Você sabia que esse texto, que Jesus lavou os pés dos seus discípulos na Páscoa? Sabia? Vamos lá, gente. Sabia ou não sabia? Que era Páscoa? Ei, cadê as crianças? As crianças compartilham, as crianças elas interagem, você viu, elas falam, não pastor, minha mãe deu ovo de Páscoa para mim assim, naturalmente, elas nem conseguem esconder. Vocês sabiam ou não sabiam? Não,
Quem sabia? Jesus revelou o traidor, disso você sabia? Sentado à mesa, Jesus deu um novo mandamento. Qual foi o novo mandamento que Jesus deixou? Você sabe? Eu sei, gente. Vocês não sabem? Um mandamento vos dou: ameis uns aos outros. Lembra que Pedro, ele diz assim: Senhor, tu vai morrer. Não, eu vou morrer com o Senhor. Jesus fala, eu vou para um lugar que você não pode ir. Eu posso, mas Pedro, eu vou para, ele não, né, usando as palavras aqui, eu estou indo para a cruz. Não, mas eu vou com você. O que é que Jesus fala? Pedro, tu não sabe o que diz. Hoje mesmo, não é daqui 1 ano você vai me negar, não, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. Lembra quando Jesus fala também que na casa do meu pai tem o quê? E eu vou preparar um lugar? Aconteceu na ceia. Jesus, olha aqui, lembra quando Jesus fala que é necessário ele ir, porque se ele não for, quem não pode vir? O Consolador, o Espírito Santo. Você sabia que Jesus anunciou a vinda do Espírito Santo sentado à mesa comendo a Páscoa? Sabia, pastora? Você está assim? Eu sempre li esse texto, eu nunca imaginei que Jesus tinha falado na Páscoa. Aquela mensagem tão linda que Jesus, ele representa como a videira e nós somos e que ele vai nos podar para que possamos dar. Sabia que tudo isso, ele disse isso na ceia? Ninguém tem amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Esse texto tão lindo, essa declaração que não há amor maior do que alguém dar a vida pelos seus amigos, foi sentado na mesa, celebrando a ceia e comendo. Quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Você sabia que foi na ceia? João 16:8. No mundo passaremos por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu... Quem já disse, quem já ministrou, quem já falou esse versículo tão poderoso, foi na ceia. E a oração de intercessão? Quem não conhece, todo intercessor conhece a oração que Jesus fez. Está lá em João 17. Rogo-nos não somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Para você ver que uma ceia, da qual Jesus falou tudo isso, capítulo 18 de João, eu comecei a ler no 13, lembra? João capítulo 13. Não, João capítulo 13. Não, pode deixar o texto mesmo. João capítulo 18, versículo 1. Eu comecei lendo João capítulo 13, que Jesus deseja comer a ceia com eles, toda aquela mensagem. Quando terminou de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, aonde entrou com eles. Para você ver que a ceia foi tão especial, que naquela mesa, naquele dia, Jesus ministrou, Jesus ensinou sobre servidão, Jesus deu um mandamento, Jesus consolidou, Jesus intercedeu, Jesus anuncia a vinda do Espírito Santo, Jesus fala que Ele é a oliveira, e nós somos ali os ramos, tudo isso em uma noite de
Páscoa. E eu achei isso fantástico, e eu só queria aqui deixar para vocês registrado daquilo que eu fiquei muito surpreso daquilo que eu li. Mas dito isso, abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 6, versículos 6 a 8, que eu quero te mostrar uma promessa, 5 promessas que há na Páscoa. Coloca na King James. Eu vou ler aqui na minha versão, Êxodo capítulo 6, do 6 ao 8. Essas 4, tem 4 taças, é por causa dessas 4 promessas, que no ritual de Páscoa, os judeus, eles colocam essas 4 taças, representando as 5 promessas de redenção. As 4 promessas. Eu coloquei 5, porque no versículo 8 tem outra promessa, que faz sentido muito para nós. Diz assim: por isso diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, que vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, primeira promessa, e vos libertarei da sua servidão, segunda promessa, e vos redimirei com braço estendido, terceira promessa, com grande juízo, e eu vos tomarei por meu povo, quarta promessa, e serei o vosso Deus, e vos sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tira debaixo das cargas dos egípcios. E, versículo 8, e eu vos trarei para a terra, a qual eu estendi a minha mão para dar a Abraão, Isaque e Jacó, e eu vou lá darei por herança, eu sou o Senhor. Existem aqui 5 promessas, que essas 5 promessas, que é descrito no livro de Êxodo, Jesus cumpre, e ele fala, e ele diz essas promessas no dia da ceia. Eu lendo esses textos, meditando, e eu fui separando os textos, e isso anuncia a nossa redenção. Isso anuncia o fim dos pães, ou do pão de aflição, que o seu povo, o povo de Deus, comia e comeu no tempo da escravidão, e que nós agora não mais comemos do pão da aflição, mas nós comemos do pão que desceu do céu, o pão que tira o pecado do mundo, o pão que nos alimenta, o pão que nos sustenta, o pão que nos fortalece, o pão que foi repartido por Jesus em sua memória. Então a primeira promessa é que eu vos tirarei. Então, quando ele fala, eu vos tirarei debaixo das cargas do Egito, dessa opressão, desse peso, é uma promessa que se cumpre em Jesus. Em João capítulo 14, ele vai dizer assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, eu vou preparar um lugar. E estava falando do fim, da libertação, do sofrimento presente, para um novo destino para aqueles que creem. Ele vai dizer assim, no mundo nós teremos aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Essa foi a promessa que se cumpre em Jesus. Aí possa ser que a sua casa, a sua vida, alguns momentos que você tem vivido com isso, debaixo dessas cargas pesadas. O que é carga pesada? Quer ver uma coisa? Você que tem responsabilidade, e às vezes essas responsabilidades te sobrecarrega, te colocam um peso, porque muitas vezes o que nós fazemos, nós colocamos uma autocobrança tão grande em cima de nós mesmos, de uma responsabilidade, e que muitas vezes a gente não consegue cumprir com todas as responsabilidades fielmente.
Às vezes você está com um desejo, você está com um sonho, você está com um projeto, você está com planos, e às vezes esses planos, eles são arrancados da sua agenda, porque algo sai de controle, algo aparentemente sai do controle da sua mão, e daquilo que você planeja, isso acarreta frustrações, muitas frustrações. O que significa peso? Peso de algo que você desejou muito, algo que você esperou tanto e isso não se concretizou. Ou seja, cargas pesadas que o diabo vai colocando sobre a nossa vida, vai colocando na nossa mente. Lembra aquele texto tão lindo que uma mulher pega em adultério, é jogada no meio do povo, na presença de Jesus. E Jesus faz uma declaração: vamos apedrejar sim, pode pegar a pedra. Todo mundo pega a pedra, e aí Jesus vai dar a condição para eles apedrejarem. Aquele que não tem pecado pode atirar a pedra. A Bíblia vai dizer, e eles acusados pela sua própria consciência, e o diabo vai acusando, o diabo vai colocando essas palavras, e aí o diabo às vezes vai convencendo a nossa alma, e a nossa alma passa a ser, a nossa alma substitui a voz do Espírito, e a gente começa a acreditar naquilo que a nossa alma está dizendo, um monte de mentira, e quando a gente está mal, e quando a gente está com essas cargas, com essa aflição, elas vão carregando tanto peso que elas vão parecendo uma verdade, e elas vão emitindo decretos do próprio diabo sobre nós. E aí a gente fica mal. E ninguém está imune, ninguém tomou uma vacina, ninguém tomou aí antibióticos da imunidade para o dia mau. Com certeza você já viveu não um, mas vários dias maus. Com certeza você já passou por esses dias maus. E possa ser que ali na frente um dia mau te espera, mas existe uma promessa, que aquele que prometeu que tiraria debaixo das cargas do Egito, essa promessa se cumpre em Jesus. Nós podemos sim passar um dia mau, mas teremos aflições sim, mas sempre vai haver um bom ânimo e uma lembrança: Jesus venceu o mundo, e se eu estou nele, eu sou mais que vencedor. Eu vou dar a volta por cima, eu vou sobressair, eu vou ser resgatado, e assim como Deus tirou das aflições, o Senhor também me tomará pela mão e vai me tirar também das aflições que o mundo acarreta e que o mundo impõe sobre a minha vida. É por isso, tenha esse bom ânimo, creia, creia e creia. Eu falei: Senhor, às vezes eu ministro assim, parece, mas eu vou bem para a igreja. Hoje, mais uma vez, eu fui lá separar minha roupa, e eu falei: hoje é um dia especial. Por que esse dia, Senhor, eu vou me preparar diferente? Estou diferente dos outros dias? Não, eu sei que eu sou bonita assim, eu sou humilde para dizer isso, mas eu vim preparado, porque esse dia, para mim, ele vai ser especial. Não que ele não era, mas Deus ampliou o meu conhecimento, e não só o significado, mas esse momento tão especial, porque eu já passei por dias de aflições, eu já passei por essas cargas pesadas do Egito, mas eu tenho um Deus que me tirou de lá. Você também tem esse Deus que tirou você dessas aflições, tirou do peso do mundo, dando a você a promessa da vitória. Então só você que já recebeu essa vitória, eu queria que você celebrasse a Jesus bem forte. É para Ele vive para todo sempre. A segunda promessa: eu não somente vou tirar você, mas também eu vou te livrar da servidão. Aí Jesus disse assim, em João capítulo 17, versículo 15: olha, eu não vou pedir para tirar eles do mundo, mas que os livre do mal.
Lembra quando o diabo questionou a Deus? Ah, Senhor, ele é assim porque o Senhor cercou ele com sábios, com uma cerca viva. E porque ele está cercado, eu não posso tocar, porque ele é protegido, porque ele é guardado, porque ele é abençoado, porque o Senhor o protege. Deixa eu te dizer, existe ainda essa cerca na nossa volta. Tem gente aqui que conheceu, que sentiu o cheiro da morte por um acidente, por um livramento. Eu nunca me esqueço, um dia, novo convertido, prostrado no altar, chorando, assim, novo convertido, lembrando do meu passado. O profeta vem sobre a minha vida, coloca as mãos sobre a minha cabeça e ele disse assim: eu vi você na madrugada daquele dia. Naquele momento, eu lembro que eu estava com o celular na mão, na calada na noite, na madrugada, descendo lá no meio da favela, né, na favela que eu falo assim, do interior da minha cidade, bem distante, num bairro distante do centro onde eu morava, com o Keitai na mão, descendo, quase na última casa, aquelas casinhas, ruas de pedra, aquelas casinhas bem simples, sem portão, as casas sem aquele acabamento, muitas de madeira, muitas podres, muitos barracos, e eu indo numa boca de fumo. Não tinha dinheiro, tinha um Nokia, lembra daquele Nokia? Aquele tinha um nome, da TIM. Tinha lá o nome, tinha um jogo da cobrinha. Eu estava lá descendo. E aí ele dizendo, eu lembro e eu te guardo. Gente, eu caí em profundo choro. Eu caí porque a minha mente me levou naquele lugar e eu, com os meus olhos daquele tempo, não via o perigo da qual eu estava passando, das pessoas que eu estava envolvendo, das pessoas que eu andava e dos lugares que eu frequentava. Tem muita gente aqui que já andou por esses lugares, tem muita gente aqui que você não sabe, mas era para acontecer um acidente, não era para você estar aqui. Tem pessoas que têm marcas e cicatrizes que literalmente passou pelo vale de sombra e de morte, mas o Senhor te guardou. Lembra, Tati? Hoje você tem marcas. Essas são somente as marcas de uma oportunidade que Deus te deu, dizendo, minha filha, não vou permitir que o diabo te ceife hoje, mas eu vou te dar mais uma chance de viver, porque eu sei que um dia você vai me conhecer. Tem tantas outras pessoas que andaram por lugares que você perdeu a sua honra. A sua honra foi roubada, as pessoas arrancaram de você a honra, a dignidade, por aquilo que você decidiu viver, e por aquilo que o mundo mostrou um caminho, e te conduziu, e te levou até este lugar de desonra. Então deixa eu te dizer, Deus ainda estava lá, mesmo sabendo que você estava caminhando para a morte, Ele estava mudando o rumo da sua vida, porque é Ele que deu essa promessa. Eu não somente vou te tirar, mas eu vou te livrar da servidão, desse sistema de prisão do pecado. Eu vou te tirar e eu vou te livrar, porque eu tenho promessa sobre a sua vida. Então, quando a gente entende, quando a gente vê e quando a gente começa a tocar nessas promessas, nós conhecemos esse Deus que não somente prometeu, mas é fiel para cumprir cada uma. E aquilo que estava acontecendo lá no livro de Êxodo, Deus se concretizou através do Filho Jesus na última Páscoa, na última ceia. A outra promessa, ele vai dizer assim, eu vos redimirei com braço estendido. Um ato de amor redentor. Essa palavra, remir, lembra, Léa, você que sabe de Bíblia, fugiu aqui, Noemi, Boaz foi quem? O remidor. Sabe o que significa remir? É uma dívida que você tem, que você não pode pagar,
Mas tem alguém que tem condições, tem alguém que tem poder, tem alguém que tem finanças, tem alguém que tem ali autoridade, e por ele te amar, ele vai resgatar aquilo que você perdeu. Então, essa remissão, aquilo que Jesus fez, ele estava dizendo assim: eu vou dar de novo para você aquilo que você perdeu. Eu vou te restituir, dar novamente aquilo que as suas decisões te levou a perder, aquilo que eu te dei pela graça, aquele favor que eu entreguei para você. E sim, nós fomos irresponsáveis, sim, nós somos levianos, sim, nós somos, porque perdemos o direito, mas na cruz do Calvário, através do sangue remidor, Deus deu de novo, entregou nas suas mãos novamente, para que agora possamos usufruir e fazer com que a nossa vida não seja como de antes, mas seja diferente, porque agora a nossa vida tem propósito, a nossa vida tem promessa, nós não vamos perder, não vamos jogar fora. Deixa eu dizer algo para você: não desperdice essa oportunidade que Deus está devolvendo depois que você perdeu outras tantas vezes lá atrás. Possa ser, isso sou eu que digo, não, Senhor, que você não tenha outra. Mas eu conheço um Deus de misericórdia, que são renovadas todas as manhãs. Então por que desperdiçar a família? Por que desperdiçar o casamento? Diga-me, por que desperdiçar aquilo que o Senhor está dando, entregando novamente? Porque você perdeu uma vez, agora que Ele te restituiu, vai perder de novo, vai continuar com as mesmas atitudes, vai continuar com as mesmas decisões, da qual deu errado lá atrás. Faça diferente. Faça diferente. Ame as pessoas que merecem ser amadas. Não, elas merecem. Elas são merecedoras. Você não pode roubar esse direito delas. Eles têm, elas têm o direito de serem amados. A esposa que você escolheu, posso ser diferente como eu. Minha esposa que escolheu, não vou perder. Ô, gente, tá tão sério, né? É que vocês estão tensos assim. Aí ela escolheu, aí hoje eu estava vindo para o carro e ela com um cotonete na mão, se maquiando. Você está se maquiando? Viu um vídeo? Pois é, aí você ficou mais linda ainda. Olha só, eu olhando para ela, com esses olhos verdes, fruto fiel, é só... Ela tem direito, tem direito, tem direito. Sua esposa está aí? Fala para ela. O seu direito é de te amar. Olha, bora, cara, aproveita, eu estou fazendo a sua, Hiro, eu estou fazendo a sua, cara, você não está entendendo, não? Estou fazendo a sua, cara, depois você paga o almoço. Ixi, hoje o negócio vai pipocar lá, cara, aproveita. Eu já estou preparando o caminho para a noite. Você quer chegar lá à noite e quer fazer o caminho? Não dá, não funciona, cara, já tentei, não dá certo. Tenho direito, eu não posso ser o diabo que rouba. Eu não posso ser. Nós não podemos tirar o direito delas, porque foi um mandamento que Jesus deu. E ai dos Ricardo que não cumpre. Ai, meu Deus, pior do que cair nas mãos da Tati é cair na mão do pai dela. Pior que tem gente que vai passar pela mão de 2 pais, né? Não sei se Deus está falando com alguém.
Mas ele disse: amem as suas esposas, assim como eu amei a igreja. E eu não só amei, como eu dei a vida. Então, a esposa pode matar o marido. Pode. O marido não pode matar a esposa. Mas a esposa pode matar o marido. Porque o marido tem que dar a vida, em vez de matar. Então, quando você quiser matar o Tuan, está na legalidade. Quando ele quiser esganar você, não está na legalidade. Então, se Deus me remiu, se Deus me deu de novo, por que eu vou perder? Por que eu vou ser irresponsável? E aí, puxa, eu não gosto de falar, porque depois você cresce. Depois você fica assim, se achando. Mas eu olho e falei: Senhor, como eu já fui vacilão, né? Imagina se eu perco essa... Onde eu acharia outra loira dessa, com os olhos verdes? Nem se o Senhor me desse umas 10 vidas, eu conseguiria achar, porque foi muita bênção. Não foi tão bênção assim com você, mas foi bênção na minha vida. Aí eu vou desperdiçar. Eu não sou sempre assim romântico, não sou sempre assim, às vezes estou bravo, estou mal-humorado sim. Ontem ela disse assim: ai, cara, estou com vontade de comer carne, quer me levar para um yakinico? Aí eu abri a minha carteira e falei: ixi, o yakinico não dá não, mas vou fazer um yakinico lá em casa. Passei no mercado, comprei lá umas bandejinhas de carne, aproveitei, né, que os narotinhos não iam estar lá, já tinha comido, e aí fui fazer um churrasco dentro de casa. Daqui 3 meses você for lá, você vai ver. Nossa, você fez churrasco hoje ou ontem? É o cheiro que impregnou nas cortinas. Então, lá, mas fiz. Então, a gente não pode, não tem o direito de roubar o direito da nossa esposa a ser feliz, da mulher que o Senhor confiou nas tuas mãos. Ai, gente, ruim para você cair nas mãos do pai dela, mas bom para você, e a alegria é do Senhor, de ver e olhar para a filha, as meninas dos olhos, e ver: este homem tem cumprido, e ele não desperdiçou a oportunidade. Aí sabe o que Deus vai fazer com você? Vai te honrar, vai te abençoar, vai te dar condições de abençoar a sua esposa, porque olha só, pensa, se você faz a filha dele feliz, pensa se o Senhor não vai se agradar e te dar nas suas mãos oportunidade de fazer ela feliz. Então olha aí para o seu marido, Deus está te dando hoje a oportunidade de fazer o feliz. Já aproveita e já pede agora, até que eu tomo água. Quem está entendendo? Então, Mateus capítulo 26, versículo 28, o próprio Jesus disse: por isso é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramada em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Então Deus nos redimiu do pecado através do seu sangue. Nós somos lavados no sangue do Cordeiro. Toda a sujeira do pecado, tudo aquilo que o pecado trouxe de sujeira, de ruim, de maldição, o sangue que foi derramado nos lavou, nos purificou, e nós estamos limpos do pecado que nos trouxe a morte, e agora nós estamos assim, como príncipes e princesas, vivendo para o Senhor em santidade. Você pode glorificar o nome do Senhor? Quarta promessa: eu vos tomarei por meu povo, e eu serei o vosso Deus. Eu vos tomarei, vocês serão meus. Nós somos propriedades exclusivas do Senhor, e aquilo que o Senhor comprou não está à venda, não está para alugar. Nós não somos objeto de troca, e não há nada tão lindo e tão importante como os filhos de Deus nessa terra. Nada na terra se compara com você. Por isso que as coisas são boas, são. Tudo aquilo que Deus criou é bom.
Mas quando Ele criou você e olhou para você, olhou pela sua criação, olhou para você, olhou para a criação, olhou para você, olhou para a criação, viu? Nossa, essa criação é boa. E olhou para você, olhou para a criação é boa. Olhou para você, não se compara à criação. Por isso que você é, o próprio Deus disse, é muito bom. Você é a bondade do Senhor expressa na terra quando Ele te fez. Se ame, se valorize. Ô gente, quando você estiver mal, faz igual eu. Fica bonito, pelo menos a roupa. As mulheres se maqueiam, sabe aquela cara assim? Parece que chupou limão, parece que foi batizado numa piscina de vinagre. Cara feia. Não, aí você coloca assim um batom, passa aí uns pó colorido. Pente o cabelo, passa lá um perfume, gente, ó, perfume, se ame, se valorize. Você não foi pago na promoção, não, 40% de desconto. Você não foi achado na loja de usado, não. Você não foi achado no picape. Não, você não foi achado, não. Deus te encontrou e pagou a Bíblia diz que é um alto preço, então você não pode ser qualquer pessoa. Se ame, se cuide, se valorize. Se o próprio Deus te deu preço de sangue, um valor inestimável, gente, se cuide, se valorize, se ame. E por último, João capítulo 14, dando aqui o respaldo, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Eu tomarei por meu povo e eu serei o vosso Deus. Isso é aliança. João 17, 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. É a nova aliança. Nós somos do Senhor, e o Senhor é nosso. Nós somos os seus filhos, e Ele é o nosso Pai. É uma aliança que a gente tem firmada, que nós fazemos todos os meses, uma renovação de votos, uma renovação de aliança. E por último, que eu acrescentei, e vos levarei à terra. Êxodo, capítulo 6, versículo 8, e eu vos tirarei, e eu vos levarei para a terra, a qual eu estendi a minha mão para dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-lo darei por herança. Eu sou o Senhor. Aí a Bíblia vai dizer assim, em João, o próprio Jesus dizendo, na casa do meu Pai tem muitas moradas, eu vou preparar-vos um lugar. João 17, 24, Pai, quero que onde eu estiver, assim também estejam comigo aquele que o Senhor me deu. Então nós temos um lugar, nós temos uma terra prometida, nós temos um lugar de destino. O nosso lugar não é essa terra, o nosso lugar é os céus. Há um reino inabalável, onde o Senhor está sentado e Jesus está à destra, preparando uma morada, um lugar onde nós vamos viver eternamente com o Senhor. Essa promessa cumpriu, que ainda que você morra, viverá. Ainda que você morra, viverá. Essa foi a promessa aqui na cruz do Calvário. Olha para você ver que lindo, onde havia um à sua direita e um à sua esquerda. O da esquerda não reconhecendo aquilo que os feitos dele, aquilo que ele merecia, porque ele tinha se rebelado, ele tinha cometido um crime. Ele não reconhece a graça, mas o da direita, tu nem agora temes a Deus.
estando nós na mesma condenação que os nossos feitos, nossos atos mereciam, mas este homem não fez mal algum. Aí ele olha para a porta da graça, e ele vê a porta da graça aberta, e ele diz assim: Senhor, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Gente, antes de Jesus descer no Hades, descer para tirar a chave do inferno e da morte, Jesus mudou a sua rota. Ele ia para lá, mas ele mudou a sua rota. Antes de ir agora, eu preciso ir para outro lugar. Eu preciso fazer uma parada no meio do caminho. E ele disse assim: hoje mesmo, ele disse o quê? Hoje mesmo estaria comigo no paraíso. Então Jesus sobe, deixa e volta para descer até o Hades e resgatar. Olha para você que lindo. Existe um lugar preparado. Existe um lugar que Deus está nos aguardando. Esse lugar ainda não está completo. Sabe por quê? Falta você nesse lugar para ser completo, para a gente sentar à mesa, porque eu quero que onde eu estiver, estejam estes comigo, estes da qual o Senhor me entregou. Fique de pé no seu lugar. Pode ficar, pode descer. Fique de pé no seu lugar. Eu queria terminar esse culto diferente. Eu queria que você fechasse os seus olhos para eu concluir com uma mensagem. Quando Jesus, naquela noite, toma o pão, ele anuncia o fim do pão de aflição e estabelece agora o pão da vida. Estabelece a você a oportunidade de comer desse pão todos os dias. O pão que nos perdoa, o pão que nos redime, o pão que nos dá direito a ter novamente